Eu, quando era pequeno, frequentava a escola dominical e ouvia os professores me ensinando a respeito da onde nascia o Rio Jordão. E hoje sou agraciado por Deus por estar aqui. E a gente vai subindo aqui, ó. Subida é íngreme. Tá, vamos lá. Vou levar vocês para ver e não perder nada. Firme nas promessas. Bem comigo. Recebe com inscrições todas em grego, tá certo? Ó. Pros, tom, alguma coisa ali, mostrando ali escrito já em latim. Então são oferendas que as pessoas traziam para cá em homenagem aos deuses pagãos. Isso aqui são restos dos templos pagãos que havia aqui em Bânias, tá certo? E até o imperador, para poder também ser cultuado, colocou um templo em homenagem a si. E por causa de terremoto. Essas paredes todas aqui, vocês estão vendo aí das camadas do terremoto assim? Todo, olha, tá vendo? Teve um terremoto, derrubou tudo isso aqui. Mas você ainda tem colunas aqui, olha, dos templos pagãos. E aqui no meio tinha uma parte da adoração aqui que é chamado o culto dos bodes dançantes. Havia estátuas do deus Pan. Aqui que vocês sabem que o deus Pan é meio humano, meio bode, não é? E muita gente tinha medo do deus Pan e fazer oferendas a ele, porque o Pan, além de fazer brincadeiras, ele era perigoso. Tanto é que a palavra pânico vem do deus Pan, tá certo? Ele tinha cabeça de gente e corpo de bode. Então aqui era a parte dos bodes dançantes, essa parte aqui embaixo, ó. Aqui você tem um pequeno desenho aqui do templo dos bodes dançantes, para você ter uma noção como seria, tá bem? Então imagina aqui o pessoal fazendo todo aquele ritual pagão aqui de bodes dançantes e os discípulos tendo que ver tudo isso. Era muito triste. O terremoto realmente derrubou tudo. Olha como é que a montanha desceu. Estão vendo aqui? Olha. Olha o risco aqui da montanha. Esses potes é do terremoto. Ah, não. Esses nichos que vocês estão vendo eram nichos onde tinham as imagens. Exatamente. Enquanto vocês estão vindo, eu vou explicar essa questão de tectônica de placas. Eu sei que o Madel falou no ônibus, eu não falei no meu, então eu vou... Imagina um ovo cozido que você não tirou a casca, tá bom? Aí você deixa esse ovo cair no chão. Ele vai trincar toda a casca, mas ela não vai soltar, porque ele está cozido, tá certo? Então você tem a casca aqui fora e o interior do ovo mole, porque ele está cozido. A terra é como se fosse um ovo cozido e os continentes são como se fosse a casca desse, um pouco antes, abaixo dos continentes, são a casca desse ovo. Então onde está trincado ali, é como se você tivesse uma fissura entre as placas. E acima dessa fissura, me ajuda com sua mão aqui, ó. Então aqui, a terra está aqui, essa aqui é a parte da casca quebrada. Daqui embaixo, põe a mão assim. E aqui em cima, a mão dele, são os continentes. Você está entendendo? Então o continente, na verdade, o chão debaixo do seu pé não está tão firme como você gostaria. Os continentes, eles estão deslizando em cima dessas placas tectônicas que eu falei com vocês aqui embaixo, que é a rachadura do ovo cozido quebrado. O Brasil, felizmente, está numa parte do ovo que não tem nenhuma trincada. Mas aqui está numa parte trincada. Então, quando essas trincas aqui embaixo movimentam igual uma unha encravada, tá certo? Você pode ter um movimento que agora eu vou tirar aqui, que as placas fazem assim, aí faz a montanha. Você pode ter que elas abrem e formam uma fenda, que elas ficam triturando uma na outra assim, formam diferentes tipos de terremotos. E aqui é uma região que está em cima de uma falha sísmica de uma placa tectônica, vocês entenderam? Por isso tem terremoto. O que não nega a questão que alguém falou, pode ter uma mãozinha aí também de juízo. Meses era uma das filhas, exatamente uma daquela das ninfas ali também, que tem a ver com o culto de Afrodite, por isso que aquela hora eu confundi com Afrodite, né? Mas olha como é que o chão cedeu aqui, gente. Olha o chão original, o terremoto, como é que fez tudo ceder. Tá vendo? Aqueles nichos que vocês estão vendo na parede aqui,
ali, lá em cima, eram lugares onde as estátuas dos ídolos ficavam guardados. Tem inscrições. Né? Onde? Ali. E geralmente essas inscrições são coisas que devotos colocavam aqui, que tiveram uma bênção alcançada, alguma coisa assim, tá bem? Lívia, mãe de Augusto, ficava junto aqui com o templo das ninfas. Será grande, hein? Isso aqui, justamente aqui nesse lugar, pegando a boca aqui, ficava o templo de Augusto César. Tá bom? Até esse tinha. Principalmente esse, porque Roma, o imperador, era um deus. E se vocês vierem até aqui, vocês vão ver Gente, só não cheguem tanto na beiradinha, tá? Se era a cidade antes, Se né? vocês vão olharem ali, vocês vão ver como é que era os templos antes de serem destruídos. Ali dá para você ter uma boa noção. O templo de Zeus. E olha que eu quero chamar a atenção de vocês para esse último aqui, que é o templo de Augusto, que eu falei que ele ficava na porta aqui da gruta. Tá bem? A gruta tá ali, ó. Se vocês olharem ele na esquina, aqui, ó. Esse aqui, ele ficava na porta da gruta aqui. Deixe-me relembrar algumas coisas para vocês. As ruínas deles, né? Exatamente. No passado, depois bota no grupo, por favor. Depois a gente vai colocar a foto no grupo. No passado, quero lembrar duas coisas importantes para vocês. Letra A. No passado, antes do terremoto, o rio saía daqui, ó. Essa... Ó, tá até cheio d'água lá, ó. Minando água, tá vendo, ó? A água saía daqui. A água saía daqui e descia para lá. Devido ao terremoto, o curso da água mudou. Tá bom? Você quer perguntar? Aí que era a entrada. A entrada do inferno, exatamente. A segunda coisa importante é que na boca da entrada do inferno construiu-se um templo para Augusto César. Tá certo? Tá. Agora vamos descer aqui. Todo mundo entendeu isso aqui que eu expliquei, gente? Falando que Pedro falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era um desafio muito grande quando Jesus dizia para eles: e será pregado o evangelho do reino a todo mundo em testemunho a todas as nações. Uma das grandes angústias que nós, pregadores do evangelho, temos é justamente esta: como é que nós vamos atingir o mundo para Cristo? Como é que nós vamos competir com forças do mundo? Tá certo? Eles têm tantos mais recursos, tanto mais dinheiro, tanto mais facilidade. É muito mais fácil lotar um teatro com Rock in Rio do que uma igreja com a pregação da palavra de Deus. Mas naquele tempo também parecia impossível que essa mensagem chegar a todo mundo. Aí Jesus vira para Pedro, e quando Pedro fala assim, vou ler para vocês. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro. Como Jesus falava em aramaico, Jesus certamente fez um trocadilho. Tu és um pedregulho, que em aramaico a gente chama de Kefa, que eles traduzem em português como Cefas. Tu és Kefa, você é uma pedrinha, mas sobre esta rocha, Aleluia. edificaria a minha igreja. E ele continua dizendo: Tu és Pedro, um pedregulho, e sobre esta rocha, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. E olha que coisa mais linda. Talvez vocês ficaram prestando atenção nas coisas que eu mostrei, na Bíblia, mas talvez poucos perceberam uma coisa. A palavra que diz isso está sobre um altar pagão, que naquela época era o símbolo do poder. Quem tinha mais recurso, quem tinha mais poder, quem tinha mais chance de atrair pessoas,
Era esse Deus aqui. Só que 2000 anos depois, está quebrado. Amém. Fala. E a palavra Está aí. está aqui em cima. Ô, glória. Perceberam? Glória a Deus. Original. 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 Tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aqui.